Você chega ao fim do dia com o corpo cansado, mas a mente ainda desperta. Pensamentos correm em círculos, lembranças voltam sem convite, e a respiração parece pequena diante de tanto ruído interno. Às vezes, é como se dormir fosse uma meta distante, e o travesseiro um campo de batalha. Mas aqui, agora, nada precisa ser resolvido. Este é um espaço para desacelerar, para deixar que o peso do dia se dissolva devagar. Enquanto o mundo lá fora se apaga, você pode apenas ser, respirar, ouvir, permitir que a sabedoria antiga dos estoicos o envolva como um cobertor leve, lembrando que a calma não vem quando tudo se ajeita, mas quando você aprende a descansar dentro do que é. Se sentir que precisa deste respiro, escreva nos comentários. Hoje escolho descansar em paz. Há noites em que o corpo pede sono, mas a mente insiste em pensar. Você se vira, muda de posição, tenta forçar o silêncio, mas ele não vem. Dentro da cabeça, um turbilhão de lembranças, prazos, expectativas, arrependimentos. Tudo o que ficou por dizer, tudo o que ainda precisa ser feito. É exaustivo tentar descansar quando o pensamento não para. Mas há algo que os antigos já sabiam. Não é possível dormir em paz se antes não se aprende a soltar. O descanso começa muito antes do sono. Começa no instante em que você aceita que nem tudo precisa ser controlado. Os estoicos chamavam isso de domínio de si. A arte de perceber o que depende de você e o que não depende. O que pode ser transformado e o que deve ser acolhido como é. Quando essa distinção se torna clara, algo se aquieta por dentro. O coração desacelera, os músculos relaxam, e o sono deixa de ser uma luta para virar um retorno. Um retorno à simplicidade, à vida que existe agora, no exato momento em que você respira. Enquanto a mente descansa, a sabedoria se infiltra em silêncio. Você percebe que pode observar seus pensamentos sem ser arrastado por eles, que pode ver a ansiedade como uma nuvem passando, sem correr atrás dela, que pode acolher o medo sem fazer dele morada. Aos poucos, o corpo entende o recado. Não é preciso se defender de tudo, porque o essencial está sob seu controle, e o essencial é apenas a forma como você escolhe reagir. As noites se tornam mais leves quando você aprende a confiar. O travesseiro vira abrigo, o quarto se transforma em templo, e o escuro deixa de assustar. Cada inspiração é um lembrete de que há um ritmo maior guiando as coisas. Cada expiração, um gesto de entrega, e você entende que dormir bem não é um luxo, é um ato de sabedoria, um exercício de rendição lúcida. Ao amanhecer, algo muda sutilmente. A ansiedade perde o lugar de comando. O corpo desperta menos tenso. O pensamento vem mais devagar. Você começa o dia com uma serenidade discreta que não depende do humor do mundo. Aprendeu que paz não é ausência de ruído, mas presença de clareza, e que cada noite pode ser uma prática de liberdade. Fechar os olhos não para fugir, mas para retornar a si. No fim, dormir é apenas outra forma de confiar. Confiar na vida, no tempo, no que ainda não se resolveu. Confiar que você não precisa vigiar o universo para que ele siga seu curso. Apenas existir já é suficiente. E quando você entende isso, o sono vem. Não como fuga, mas como abraço. Lição 1. Acalmar o ruído interno. Imagine um lago ao anoitecer. A superfície está agitada pelo vento do dia, mas sob a água tudo é quieto. A mente se parece com isso. Na superfície, pensamentos, previsões, conversas repetidas. Embaixo, uma camada de silêncio que nunca desaparece. Você não precisa forçar o silêncio. Você só precisa descer um pouco. Tente algo simples agora. Inspire pelo nariz, sentindo o ar frio que entra. Segure um instante curto. Solte pela boca, como quem apaga uma vela pequena. Faça isso 3 vezes, sem pressa. Perceba o corpo cedendo milímetros, os ombros um pouco mais pesados sobre a cama, a mandíbula deixando de apertar. Quando a mente grita, não discuta com ela, apenas reduza o volume, como se a mão imaginária girasse um botão e trouxesse o som para o fundo.
Você não é o programa que toca. Você é quem segura o controle. Se vier um pensamento insistente, dê a ele um nome curto: agenda, memória, hipótese. E diga por dentro: posso ver você sem te seguir. Essa frase simples já muda a relação. Você volta a habitar o corpo. Sente o peso das cobertas, o contato do lençol com a pele, o ar que entra e sai. O lago interno se lembra de que sabe ficar calmo. Não há nada urgente aqui. Se o coração estiver acelerado, estenda a expiração um pouco mais longa que a inspiração. Isso sinaliza segurança ao corpo. Você volta a caber na noite. Se algo estiver doendo por dentro, lembre: sentir não é fracasso. É humano. Se for demais, procure apoio de alguém de confiança ou de um profissional. Cuidado também é sabedoria. Agora, repousa por um instante. Ouça o ruído do quarto. Ele não precisa desaparecer para você descansar. Você descansa apesar dele. E pouco a pouco, ele se torna parte do silêncio. Respire fundo mais uma vez. Solte os ombros. Sinta o colchão te segurar. Seguimos juntos, passo a passo. Lição 2. Reconhecer o cansaço da mente. Há um tipo de cansaço que o café não resolve. É o cansaço de pensar sem pausa, de carregar conversas antigas e cenários futuros como malas que nunca chegam ao destino. Reconhecer esse cansaço é um gesto de honestidade. É dizer a si mesmo: minha mente trabalhou demais hoje. Você não a pune por isso, você a acolhe. Imagine seu quarto como um abrigo, luz baixa, temperatura agradável, o peso conhecido do cobertor. Você entra, fecha a porta e, com esse gesto, autoriza o mundo a ficar do lado de fora por algumas horas. Não é descaso, é cuidado. Você não foi feito para a hiperexigência contínua. A mente aprende por intervalos. Sem intervalos, tudo vira ruído. Diga em voz baixa, se quiser: agora eu posso descansar. Repare no efeito dessa frase. Ela encaixa o corpo no presente. Se aparecer a vontade de checar algo, de terminar mais uma tarefa, note o impulso e responda gentil: amanhã eu retomo, agora eu cuido de mim. A sabedoria estoica não manda você virar pedra, manda você cultivar presença. Isso cansa menos. Isso limpa o cansaço que sobrou. E quando o abrigo está preparado, a mente entende o recado e desacelera. Solte o ar devagar. Relaxe a testa. Sinta as mãos mais mornas. Estamos aqui, sem pressa. Lição 3. Observar os pensamentos sem se prender. Você não é a janela por onde olha o mundo. Você é quem olha. Os pensamentos são como folhas caindo em um jardim. Algumas bonitas, outras velhas, outras estranhas. Você não precisa juntar todas. Pode apenas ver. Quando um pensamento forte surge, eu devia ter falado diferente. E se amanhã der errado? Trate como uma folha que pousa. Reconheça a forma, a cor, o peso. Deixe que o vento leve. Se voltar, olhe de novo. A prática não é expulsar, é não agarrar. Os estoicos chamavam isso de governar o juízo. Perceber que o evento é uma coisa e a opinião sobre ele é outra. À noite, a opinião costuma fazer barulho. Você devolve a ela alguma gentileza. Eu te ouvi, mas agora vou descansar. 3 respirações sentindo o ar roçar a ponta do nariz ajudam a ancorar o olhar. Observe também as sensações do corpo. O peito subindo, a barriga se soltando, os pés ficando pesados. O jardim interno encontra sua ordem quando você para de correr atrás das folhas. Deixe a língua tocar o céu da boca, depois relaxe. Ouça um som distante. Está tudo bem não resolver nada. Agora, lição 4. Respirar antes de reagir. Reagir é fácil. Respirar antes é sábio. Pense em uma vela acesa numa mesa simples. O fogo não precisa ser grande para iluminar o que importa. A sua respiração é a vela. Quando algo incomoda, a mente acende um incêndio. Você responde com um sopro lento, consciente, que não apaga a vela, só acalma o fogo em volta. Inspire contando até 4. Pausa breve. Expire contando até 6. Faça isso 4 vezes. Note como um pequeno espaço aparece entre o impulso
E a ação. Esse espaço é liberdade. Nele você decide o tom da sua noite. Não é sobre perfeição, é sobre ritmo. Os estoicos lembravam, você governa a resposta. E a resposta pode começar por um único sopro mais longo. Se vier impaciência com a própria impaciência, sorria por dentro. Você está aprendendo um idioma novo. O idioma do pouco, do devagar, do que basta. A respiração é sua professora mais paciente. Quando ela guia, o corpo desarma a guarda e o sono encontra caminho. Deixe os ombros caírem mais um pouco. Sinta a pele do rosto solta. Fique aqui 2 ciclos respirando e apenas isso. Lição 5. Aceitar o que não pode mudar. Há ruídos que não são seus. Há fatos que não pedem sua permissão. Há passados que não voltam. Aceitar isso é uma chave que abre uma janela de paz. E esta janela, quando aberta, deixa o barulho do mundo do lado de fora, abafado, como se a noite colocasse uma cortina grossa entre você e o que não depende de você. Aceitar não é gostar, não é concordar, não é desistir. É reconhecer o desenho do real. Você pode tocar essa janela agora, por dentro, com um gesto mental simples. Isso eu não controlo. Diga e observe o efeito. A frase não resolve a vida, mas muda o corpo. A mandíbula solta, o peito expande, a testa desamarra. Você guarda energia para o que é seu. Seu cuidado, sua atitude, sua presença. Se vier a lembrança de algo que feriu, deixe que a lembrança passe como um som distante pela janela. Você escuta sem sair da cama. Você honra a dor sem morar nela. E por um momento sente que o quarto é suficiente. A noite é uma aliada quando você aprende a não discutir com aquilo que já é. Respire uma vez mais. Sinta o colchão segurar suas costas. A janela interna continua aberta para o ar calmo. Lição 6. Soltar o controle do dia. O dia tem um curso próprio, como um rio que decide suas curvas. Tentar segurar a água com as mãos só cansa. Soltar não é abandonar responsabilidades, é entregá-las ao tempo certo. Agora, não é hora de resolver e-mails ocultos na cabeça, nem de refazer diálogos. Agora é hora de confiar no fluxo. Você pode imaginar que o que ficou pendente entra num barco pequeno e segue pelo rio. Você acena. Você não precisa pular junto. Amanhã o barco chega a um trecho onde você pode agir. Hoje você deixa o curso seguir. 3 suspiros longos ajudam a fechar o expediente interno. Suspire, e ao soltar o ar, imagine o barco se afastando um pouco mais. Se vier a culpa de não fazer mais, lembre: o corpo que cuida dorme. O corpo que não dorme erra mais. Soltar o controle do dia é cuidado com o dia seguinte. Os estoicos chamavam isso de coerência. Alinhar o que você pode fazer com o que você precisa fazer. Agora você precisa dormir. O rio agradece quando você para de lutar com a corrente. Sinta os pés pesarem. Perceba a respiração mais larga. Seguimos juntos confiando no rio. Lição 7. Revisitar o passado com leveza. O passado às vezes é uma gaveta que você abre antes de dormir e, sem querer, espalha no chão. Palavras, cenas, escolhas. Você pode recolher sem dureza. Não precisa se punir toda vez que olha para trás. Olhe como quem encontra fotos antigas. Há coisas que doem, há coisas que aquecem. Você agradece o que ensinou e devolve ao lugar. Se algo ainda pesa, escreva mentalmente uma frase curta. Eu me perdoo por não saber o que sei agora. Isso não apaga nada, mas abre espaço para respirar dentro da lembrança. Quando a mente te chama para um tribunal, recuse o cargo de juiz e aceite o de aprendiz. Você não precisa argumentar contra si mesmo. Você pode só encostar a memória na mesinha do lado e dizer: resolvo com cuidado quando for a hora. A leveza não é irresponsabilidade, é maturidade. Você aprende a encostar o passado no lugar certo para poder deitar no presente. Feche os olhos por alguns segundos. Note o peso bom da coberta. Se algo insistir, responda com um carinho. Já te ouvi. Se alguma dessas palavras te trouxe calma, compartilhe este vídeo com alguém que também precise dormir em paz. Lição 8. Deixar o futuro para amanhã.
O futuro gosta de fazer barulho à noite. Ele se apresenta como fila de cenas, compromissos e se. Você pode sorrir para ele e dizer: te encontro no horário combinado. O futuro entende quando você é firme e gentil. Imagine uma trilha ao amanhecer. Ainda está escuro, mas você sabe que vai clarear. Não adianta caminhar antes de ter luz. Você guarda a energia. O passo que existe agora é o passo nenhum. É ficar. É confiar. Você pode anotar mentalmente apenas uma ação simples para o começo do dia e depois soltar o resto. Se a mente voltar pedindo planejamento, ofereça uma âncora. Sinta o peso da língua na boca, o ar frio que entra, o morno que sai. 3 ciclos. A trilha continua lá, mas o corpo descansa. Os estoicos diziam que a preocupação não adianta nada quando ainda não é possível agir. Seu compromisso é com a lucidez. E lucidez agora é fechar os olhos e adiar a conversa com amanhã. Afrouxe o pescoço. Sinta as costas mais largas. Está tudo bem deixar a trilha para depois. Lição 9. Transformar o medo em presença. O medo visita à noite porque é quando as coisas ficam quietas e as vozes internas ganham eco. Em vez de lutar com ele, sente-se ao lado. Imagine um farol numa costa distante. A luz não discute com a escuridão. Ela gira, constante. Você pode ser esse farol por alguns instantes. Escolha um ponto do corpo para iluminar com atenção. Talvez o centro do peito, talvez a base do abdômen. A cada inspiração, diga por dentro: aqui. A cada expiração, agora. O medo perde tamanho quando encontra lugar. Presença é esse lugar. Se houver um aperto, toque levemente o próprio braço, como quem diz: estou contigo. Medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que você se importa. Transformá-lo em presença é reconhecer isso e voltar para o corpo. Às vezes o farol falha. Tudo bem. A luz volta no próximo giro. Você não precisa vencer nada hoje. Só precisa manter a luz rodando, lenta, até que o mar interno aceite acalmar. Inspire curto, expire longo. Perceba o ritmo que te encontra. Continuamos ao seu lado. Lição 10. Encontrar descanso na aceitação. Descanso não é só ausência de atividade, é qualidade de entrega. Aceitar é a forma mais econômica de existir à noite. Quando você aceita, abre uma porta que abafa o ruído do corredor. As coisas continuam acontecendo lá fora, mas o quarto ganha outra acústica. Você diz por dentro: o que for meu de fazer, farei. O que não for, eu solto. E então se permite deitar de verdade, como quem confia na própria cama. A aceitação não te torna indiferente. Ela te devolve inteireza. Você para de gastar energia com empurrões invisíveis e guarda força para o que importa. Note o corpo recebendo essa mensagem. O peso conversa com o colchão. A respiração conversa com o tempo. O coração entende que pode bater sem pressa. Se vier uma onda de inquietação, volte para a porta interna e empurre-a só o suficiente para fechar. Lá fora, o mundo. Aqui, você. Passe a mão leve na própria barriga e sinta o movimento da respiração. É simples. O simples já é muito. Lição 11. Escolher pensamentos que nutrem. Nem todo pensamento merece um prato na sua mesa. À noite, você pode escolher oferecer alimento ao que te cuida. Imagine uma chuva fina caindo no telhado. Cada gota é um pensamento pequeno e bom. Eu fiz o que pude hoje. É seguro descansar. Posso aprender com calma. O amanhã tem seu próprio ritmo. Deixe essa chuva lavar a mente devagar. Quando surgir uma ideia que te esvazia, trate como água suja que escorre para o ralo. Você não precisa beber de todas as fontes. Escolher é um ato de amor por si. Você pode montar um repertório curto de frases que te amparam e repeti-las baixinho, como quem canta para uma criança dormir. Isso não é auto-engano. É autocuidado lúcido. Você está ensinando a mente a buscar o que fortalece. Os estoicos sabiam que cultivar bons julgamentos é plantar serenidade. A noite é fértil para esse plantio. Amanhã você colhe. Respire pelo nariz.
Sorriso pequeno, quase imperceptível. Deixe a chuva seguir até virar silêncio. Lição 12. Praticar o silêncio interior. Silêncio interior não é ausência de som. É presença de espaço. Você o constrói como se ajeita uma casa antes de dormir. Apaga luzes, fecha cortinas, guarda objetos. Dentro de você, é parecido. Apague a luz de uma pergunta impossível. Feche a cortina de uma conversa antiga. Guarde o objeto pontudo de uma exigência. Sobra um cômodo sereno. Nesse cômodo, você se deita e ouve o quase nada. O ar que entra, o coração que trabalha por você, um ruído distante que não te pede nada. Se a mente quiser encher a casa de novo, convide-a a sentar no sofá por 5 minutos sem falar. Sente com ela. Respirem juntos. O silêncio chega primeiro como visita tímida, depois como amiga. Com o tempo, vira morada. Os estoicos chamavam de recolhimento essa volta para si. Não é egoísmo, é raiz. Quem dorme na própria casa acorda mais inteiro para o dia. O mundo continuará vasto, com suas demandas e seus sustos. Mas agora, aqui, você tem um canto. E esse canto te leva pela mão até o sono. Fique 2 ciclos com a mão sobre o peito. Deixe a casa interna escurecer devagar. Se quiser, seguimos adiante, com a mesma suavidade. Lição 13. Reencontrar a calma no corpo. O corpo sabe o caminho de volta quando a mente se perde. Pense numa maré baixa que revela a faixa de areia tranquila. Não há pressa. Você encosta os pés nessa areia interna e sente firmeza. Traga a atenção para a nuca, depois para os ombros, depois para o peito. Não precisa consertar nada, só notar. Quando alguma parte estiver tensa, imagine que essa maré encosta e recua, molhando e soltando, molhando e soltando. Em cada recuo, um pouco de rigidez vai embora. Você não cobra desempenho do corpo à noite. Você oferece colo. Encoste a língua no céu da boca, solte, e note a mandíbula desarmando. Sinta as costas se espalhando no colchão. O corpo fala baixo. Ele diz: posso te sustentar. O sono começa quando você aceita esse apoio silencioso. Se a mente tentar acelerar, responda com um gesto pequeno. Respire curto por 4 tempos. Solte por 6. Repita. A maré sabe quando voltar. O corpo sabe como descansar. Você permite. Você cede. Você se deita por dentro. Permaneça 2 ciclos de respiração sentindo a barriga subir e descer. Seguimos juntos, simples assim. Lição 14. Ver a noite como aliada. A noite não é inimiga. Ela é um céu amplo com estrelas que não exigem nada de você. Você não precisa decifrá-las. Basta deitar sob esse céu e aceitar a luz delicada da lua. Quando o escuro chega, muita coisa se cala por fora, e o que sobrou por dentro fica mais nítido. É normal. Em vez de brigar com isso, você aprende a se encostar no escuro como quem encosta em um tecido macio. O escuro guarda, protege, abafa o excesso de ruído. Você pode imaginar que cada preocupação vira um ponto distante, uma estrela que brilha, mas não queima sua pele. Você olha e deixa passar. O céu muda sem sua autorização. E tudo bem, o mundo também muda. Você não precisa comandar constelações. Precisa apenas respirar sob elas. O coração reconhece a parceria. A noite, firme, segura, constante. Ela te convida a diminuir. E quando você diminui, sobra espaço para dormir. Solte o ar devagar. Note o silêncio do quarto como um manto leve. A noite te acolhe. Estamos aqui. Lição 15. Agradecer o simples. O simples salva. Uma cama limpa, um copo d'água, o peso do cobertor, a luz suave que você apagou com cuidado. Você pode percorrer com os olhos da mente sua casa por dentro. A mesa onde você comeu, a caneca que te acompanhou, a toalha que te secou. Tudo isso é vida real. A gratidão pelo simples não precisa de discurso longo. É um aceno. É um obrigado que você pensa antes de fechar os olhos. A mente quer grandezas. O corpo precisa de chão. O simples é esse chão. Ao reconhecer o que te sustenta, você afrouxa o nó da exigência.
Não precisa da noite perfeita. Precisa apenas estar deitado, com um pouco de calor e algum silêncio. A gratidão troca a lente da escassez pela lente da suficiência. O travesseiro então parece mais macio. O ar, mais amplo. Você não está faltando nada. Você está aqui. E isso basta. Inspire pelo nariz como quem sente o cheiro de pão assando. Expire pela boca como quem esfria a xícara. Vamos leve. Lição 16. Cuidar do que depende de você. Pense numa horta pequena. Você cuida do que é seu, rega, arranca 2 matinhos, colhe o que amadureceu. O resto é com o sol, a chuva, o tempo. A mente ama confundir esses papéis. À noite você recapitula seu pedaço. O que depende de você agora? Talvez diminuir a luz, respirar mais longo, ajustar o travesseiro, falar com delicadeza consigo. Só isso. O amanhã tem sua própria lista e seu próprio clima. O hoje pede que você regue a calma com atenção simples. Se pensamentos exigirem colheitas fora de hora, responda: eu cuido quando for tempo. E volte para o corpo. Coloque as mãos sobre o abdômen. Sinta o calor. Você está presente no seu canteiro. Não precisa vigiar a nuvem. Precisa confiar na semente. O cuidado certo, na hora certa, vira descanso. A horta dorme. Você também. Sinta a temperatura das mãos. 3 respirações suaves. Seguimos, como quem rega sem pressa. Lição 17. Perdoar-se pelo que passou. Perdão é brasa discreta no fundo da lareira. Não faz espetáculo, aquece. Você aproxima as mãos desse calor e deixa que ele espreguice pelos dedos, pelos braços, até atingir o que atinge o peito. Dizer, eu me perdoo pelo que não soube, é acender essa brasa um pouco mais. Não para apagar a história, mas para iluminar o presente. A culpa quer fazer de você um soldado sem descanso. O perdão retira a armadura e te dá um cobertor. Você continua responsável pelo que faz, mas para de se punir pelo que já foi. A noite ajuda nessa honestidade calma. Se vier uma lembrança áspera, aproxime-a da brasa. Veja as bordas ficarem menos duras. Você aprende, agradece a lição e repousa. O fogo. Miúdo cuida do frio sem barulho. Você cuida de si sem crueldade. Respire curtinho, solte mais longo. Sinta o peito aquecer. A brasa está acesa. Estamos juntos. Lição 18. Abrandar as exigências internas. Exigir menos não é ser menor. É ser justo. Imagine um cobertor um pouco mais pesado daqueles que lembram abraço. Ele não resolve nada lá fora, mas diz para o corpo: fica. Suas exigências internas muitas vezes falam alto como um chefe impaciente. À noite, você troca o tom. Em vez de tenho, quer você experimenta posso e agora não. Uma mudança pequena de palavras muda a postura do corpo. Os ombros descem. O maxilar descreve um arco suave. O pensamento deixa de apontar o dedo para virar mão aberta. Você não deixa de ter metas. Você deixa de virar refém delas no horário do descanso. Repita por dentro: posso cuidar amanhã, agora eu descanso. A frase é simples. O efeito é real. O cobertor pesa do jeito certo. A noite te permite abrandar. Você aceita. Solte a testa. Deixe os olhos assentarem nas órbitas. Sinta a cama como chão bom. Prosseguimos devagar. Lição 19. Reconhecer a força da serenidade. Serenidade não é fraqueza, é montanha. Firme, silenciosa. Não precisa provar nada. Você pode imaginar uma serra ao longe, suas linhas claras contra o céu. O vento passa, a montanha fica. O dia muda, a montanha fica. Quando você cultiva a serenidade, escolhe ficar. Ficar no corpo, no agora, no gesto simples. A força está em não ser arrastado por cada vento mental. Você percebe os movimentos do peito e decide por uma respiração mais comprida. Você ouve um barulho e escolhe não levantar. Você sente a inquietação chegar e oferece um assento, não um palco. A serenidade observa, não abandona. E o sono se aproxima de quem observa sem julgar. A montanha não se explica. Ela existe. Você também. Deixe o ar entrar como brisa de fim de tarde.
Expire como quem assente com a cabeça. Seguimos sólidos e gentis. Lição 20. Abraçar o incontrolável. O mar não cabe numa garrafa. Você por vezes tenta. Enche a mente de planos, previsões, cenas. A garrafa transborda, pesa, cansa. À noite, você vai até a praia interna e olha o oceano. As ondas têm a própria matemática. Elas não pedem seu comando. Você pode aceitar isso e colocar um barquinho no mar. O que é seu de fazer? O resto você observa da areia. Se uma onda alta vier, você recua 2 passos, respira mais longo e lembra: não controlo o mar, mas posso firmar meus pés. Abraçar o incontrolável é parar de lutar com ele. É abrir os braços não para segurar, mas para liberar. Essa abertura relaxa músculos invisíveis. O peito ganha espaço. A mente perde dureza. A liberdade quando você desiste de vigiar a maré. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. Lição 21. Encontrar virtude na pausa. Pausar é virtude de quem conhece o próprio ritmo. Pense numa árvore grande que oferece sombra em um banco de praça. Ao meio-dia, a sombra é um convite. Você senta, respira, observa o fluxo passar. Não se trata de preguiça. É sabedoria do tempo certo. Quando você pausa à noite, você diz ao corpo que o turno acabou. A mente tenta negociar mais uma volta. Você sorri por dentro e aponta a sombra. Senta mais um pouco. O banco é simples. A pausa, curta. E o efeito é profundo. O coração acerta o passo, a respiração encontra cadência, a cabeça desarma a guarda. Os estoicos valorizavam o intervalo que recoloca a intenção no lugar. Você pratica isso agora, com o corpo inteiro, sem alarde. Amanhã você anda melhor porque hoje soube parar. Inspire contando até 3. Expire contando até 6. Note a sombra expandir por dentro. Continuamos ao seu lado. Lição 22. Respirar como prática espiritual. Respirar pode ser reza silenciosa. Não precisa de palavra alguma. Só o gesto de entrar e sair com atenção. Imagine uma vela acesa, chama pequena, constante. Você a protege com as mãos em concha, para que nenhum vento apague. Sua respiração é essa chama. Você a cuida sem força, sem pressa. A cada inspiração, você acolhe. A cada expiração, você entrega. Se preferir, acompanhe com uma frase mínima. Eu recebo. Eu solto. A espiritualidade aqui é prática de presença. Não é teoria. É o ar que toca a garganta, o peito que se mexe, a barriga que cede. Quando a mente distrair, você volta para a chama. E a chama está sempre aqui. Cuidar dela te devolve ao essencial. O sono encontra esse essencial e se deita ao seu lado. Respire uma vez mais longa. Sinta o rosto amolecer. A chama segue. Você também. Lição 23. Ver a ansiedade como visitante. A ansiedade bate à porta sem marcar hora. Você não precisa expulsar. Também não precisa oferecer a casa toda. Abra a porta uma fresta. Diga: eu te vejo. Mostre uma cadeira no hall. Entregue um copo d'água. E avise: hoje fico pouco. Estou prestes a dormir. A visita perde força quando não ganha palco. Você a escuta por 1 minuto, sem se misturar. Depois, agradece a passagem e fecha a porta com gentileza. Se a ansiedade insistir, você não briga. Você mantém a chave. Você define o horário. O corpo aprende esse protocolo com a repetição. O batimento que acelerou cede com a expiração mais longa. O pensamento que escalou desce degrau por degrau. Você continua o dono da casa. Você sabe receber. Você também sabe dizer agora não. Sinta a mão na maçaneta imaginária. Gire devagar. Feche. Respire. Seguimos discretos, firmes. Lição 24. Acolher o silêncio como sabedoria. Silêncio amadurece como neve caindo. Cada floco pousa, leve. E o mundo muda de acústica. A sua mente pode ser uma rua que se torna macia, sem que nada se mova demais. O silêncio não te cobra explicações. Ele te oferece espaço para ver melhor. Você percebe que a pressa falava alto. Agora, ela se afasta alguns passos. O silêncio não precisa ser absoluto.
Basta um pouco de redução de ruído para o essencial surgir. Você escuta seu próprio coração trabalhando, estável, fiel. Isso já é sabedoria. Notar o que sempre esteve aqui te sustentando. Você se sente pesado do jeito bom, como um tronco que assenta. E assim, vai ficando mais fácil cair no sono, porque a mente encontra menos paredes para bater. Leve o ar até o baixo ventre. Segure um instante curto. Solte demorado. O chão interno está branco e calmo. Lição 25. Adormecer com gratidão. A gratidão é chave que fecha o dia com doçura. Você pode escolher 3 coisas pequenas de hoje e dizer obrigado por cada uma. Um sorriso rápido, um trecho de música, um banho que lavou além da pele. 3. Pérolas mínimas num fio curto. Quando você fecha esse colar, sente o peso bom sobre o peito. A gratidão troca a ansiedade por reconhecimento. Ela te lembra que a vida acontece em migalhas luminosas, não só em banquetes raros. Ao adormecer assim, você dá um recado para a mente. Encontrei o suficiente. E a mente, que procurava falta, se rende. O corpo entende que pode desligar. O travesseiro recebe a cabeça com carinho diferente. O sono vem como quem senta ao seu lado e segura sua mão. Inspire, como quem recolhe as pérolas. Expire como quem fecha o colar. Sorriso miúdo. Seguimos. Lição 26. Confiar no tempo da vida. A vida tem estações. Nem tudo floresce em setembro. Nem tudo colhe em março. Você observa um campo e vê pedaços verdes, pedaços secos, pedaços que apenas esperam. O mesmo acontece dentro de você. Confiar no tempo da vida é respeitar o ritmo da semente. Você não puxa o broto para fazê-lo crescer. Você rega e aguarda. À noite, essa confiança te atravessa quando você decide não forçar a mente a resolver o que está imaturo. Você guarda, como quem guarda uma muda do lado de dentro da janela, para que pegue luz amanhã. O descanso é esse abrigo temporário. O que é de hoje, você entrega. O que é de amanhã, você protege com calma. Aos poucos, essa postura se torna natural. Você e o tempo começam a conversar melhor. E o sono chega como um acordo silencioso. Coloque uma mão no peito, outra na barriga. Sinta o compasso. Deixe o que é semente ser semente. Vamos juntos. Lição 27. Amar o que é. Amar o que é não é desistir da mudança. É parar de lutar com o agora. Olhe ao redor do quarto. Talvez haja uma roupa pendurada na cadeira, uma xícara com marca, um lençol com um vinco torto. Tudo isso conta a história de um dia vivido. Você pode amar assim mesmo. Você pode amar inclusive o cansaço que te pede cama. Ao dizer sim ao que está presente, você libera energia presa em como deveria ser. O corpo solta um suspiro antigo. A mente para de comparar. Amar o que é significa deitar sem negociar com a realidade. Você repousa. E do repouso nasce a clareza que transforma quando for hora. Agora, você se encosta no que existe. E por instantes, isso é proteção. Respire sentindo o peso do próprio corpo. Acolha os vincos. Acolha o quarto. Acolha você. Seguimos com ternura. Lição 28. Aceitar a imperfeição do mundo. O vidro da janela pode ter um risco. A vista pode ter fios cortando o céu. Nem por isso o amanhecer deixa de ser bonito. Aceitar a imperfeição do mundo é olhar através do risco e ainda ver a luz. Você reconhece que as pessoas erram, que os planos falham, que os dias oscilam. E mesmo assim, escolhe manter o coração acessível. À noite, essa aceitação se traduz em encostar a cabeça e liberar o julgamento por algumas horas. Você não precisa ser juiz do planeta quando o relógio pede descanso. Se algo te incomoda, anote mentalmente. Vejo amanhã. E volte. O mundo continuará do outro lado da janela. A sua cama te pede agora. Você atende. Expiração longa. Ombros caem. Vista o silêncio. O risco no vidro não interrompe você. Estamos aqui, constantes. Lição 29. Ser leve com o próprio coração. Leveza não é superficialidade. É cuidado. Imagine um barquinho num lago calmo. Ele se move com o vento mais gentil. O seu coração pode ser esse barquinho.
Em vez de carregá-lo de peso, você tira algumas pedras da carga. A autocrítica dura, a pressa de resolver tudo, o medo de parecer frágil. Retire uma pedra por expiração. Sinta o barquinho reagir. Mais espaço. Menos esforço. A leveza permite que você sinta sem afundar. Permite que você durma sem desaparecer. Você permanece aqui, respirando, enquanto o coração encontra um balanço que não machuca. Ser leve com o próprio coração é prometer a si mesmo que não vai se ferir para provar valor. É deitar e confiar que o seu barquinho é suficiente. Passe a mão no peito, como quem ajeita a vela do barco. Inspire curto, solte longo. O lago te segura. Seguimos manso. Lição 30. Descansar como um ato de fé. Descansar é confiar no invisível. Você fecha os olhos e entrega o leme a um silêncio que não se vê, mas que trabalha por você. Pense na aurora que vem sem alarde. Antes dela, há um escuro que não é ameaça, é preparo. O sono é essa travessia. Quando você decide descansar, mesmo sem ter todas as garantias, pratica fé no que te sustenta. O corpo que sabe se reparar, a mente que sabe se reorganizar, a vida que sabe seguir. Você não precisa entender cada processo para se deitar. Você permite que a noite faça sua parte. Esse ato simples é profundo. É dizer, acredito sem palavras grandes. E enquanto você respira, a aurora se aproxima minuto a minuto, do lado de lá da janela, sem que você precise vigiar. Você dorme. A vida amanhece. Inspire como quem abre as mãos. Expire como quem confia. Deite por dentro. Fique. A fé discreta te guarda até o dia. Você chegou até aqui. A noite já te reconhece. O quarto lembra o seu peso, como um lugar que acolhe quem sabe voltar. Agora, sem pressa, a gente costura tudo o que viveu até este momento. Não para fazer um resumo, mas para deixar cada parte encontrar lugar dentro de você. O ruído perdeu força quando você desceu da superfície para o fundo calmo. O cansaço da mente foi reconhecido como um pedido de colo. Você aprendeu a observar pensamentos como quem vê folhas passando, sem necessidade de perseguir nenhuma. Respirou antes de reagir e achou espaço entre o impulso e a ação. Aceitou o que não muda e soltou o controle do dia. Visitou o passado com leveza. Deixou o futuro para amanhã. Olhou o medo nos olhos e o transformou em presença. Descobriu descanso na aceitação. Escolheu pensamentos que nutrem e praticou um silêncio que não cobra. Reencontrou a calma no corpo. Fez da noite uma aliada. Agradeceu o simples, cuidou do que é seu. Perdoou a si mesmo. Abrandou exigências. Reconheceu a força da serenidade. Abraçou o incontrolável. Honrou a virtude da pausa. Respirou como prática sagrada. Tratou a ansiedade como visitante. Acolheu o silêncio como sabedoria. Adormeceu com gratidão, confiou no tempo da vida. Amou o que é. Aceitou a imperfeição do mundo. Foi leve com o próprio coração e descansou como um ato de fé. Tudo isso está aqui, dentro de você, mesmo que em fios finos. Vamos então tecer esses fios em uma trama que guarda sua noite. Antes de qualquer coisa, ajuste o corpo de um jeito que respeite seus limites. Sem pressa. O travesseiro apoia a nuca. A respiração encontra uma faixa confortável entre o peito e a barriga. Você não precisa fazer certo. Precisa apenas permitir. Se houver qualquer incômodo, lembre que você pode mover um braço, mudar a posição da perna, alinhar o quadril. Autocuidado é sabedoria simples. Se necessário, busque apoio profissional no seu tempo, porque pedir ajuda também é força. Agora, apenas sinta que você pode estar aqui, inteiro, sem se explicar. Feche os olhos por um instante, como quem encosta a testa em uma janela leve. Do lado de fora, existe o mundo, com seus sons e suas demandas. Do lado de dentro, um cômodo manso. Você está desse lado. A janela filtra, abafa, cuida do excesso. O que é seu de fazer ficou guardado para amanhã, em uma mesa pequena com um bilhete curto. Volto quando for hora.
Essa imagem já organiza o corpo. O maxilar descansa, a língua solta, o rosto desenruga. Se um pensamento aparece exigente, ofereça a ele uma cadeira discreta num canto do cômodo. Ele pode aguardar ali, sem invadir a cama. Você lembra que governa o juízo. O pensamento não manda em você. Ele passa, como passam os carros na rua distante. Traga o foco para a respiração, não para controlá-la, mas para acompanhá-la como quem anda ao lado de alguém querido. Inhale pelos cantos do nariz. Sinta o ar fresco. Segure um momento curto só para notar. Exale um pouco mais longo, como quem deixa o corpo dizer, obrigado. Repita. O peito cede. A barriga responde. A noite te escuta. Você aprendeu a respirar antes de reagir, e agora respira para não precisar reagir a nada. O espaço entre o que acontece e a sua resposta se alarga. Nesse espaço, cabem descanso e gentileza. Se a mente tentar reabrir o expediente, volte ao gesto do entregar. Imagine uma cesta sobre a cômoda. Coloque dentro dela um e-mail pendente, uma conversa, um medo, um pequeno atraso. Feche a cesta com um pano simples. Você não está esquecendo. Está adiando com inteligência. O amanhã existe para isso. Os antigos lembravam. Há coisas no seu controle e há coisas fora dele. Seu controle agora é sobre a posição do corpo, o ritmo do ar, a escolha de uma frase que te ampara. Diga por dentro. Hoje eu descanso por dentro. Deixe essa frase se deitar com você. Se alguma lembrança voltar com força, não a empurre. Aproxime-a como quem aproxima um objeto frio da chama calma de uma vela. A luz não precisa ser grande. Basta a constância. Observe a lembrança se aquecer até perder as arestas. Você aprendeu a visitar o passado com leveza. Não há tribunal nesta cama. Há aprendizado e ternura. Se algo pede perdão, você oferece. Não para apagar, mas para continuar. Você entrega ao fogo pequeno o que ficou duro demais. A brasa entende, o peito aceita. Se o futuro tenta te convocar, você aponta à noite. O escuro é abrigo, não ameaça. É nesse abrigo que as sementes dormem. Você já confiou no tempo da vida. Pode confiar mais uma vez. Não há sentido em puxar o broto. Há sentido em regar o sono. Você rega com presença, com aquele tipo de atenção que não dói. 2. Respirações longas. Ombros descendo. Mãos mais mornas. O futuro espera do lado de fora da porta. Educado, sabendo que será recebido no horário certo. Você dita a etiqueta do seu descanso. Se o medo passa pelo quarto, trate-o como visita que conhece as regras da casa. Ele não ocupa a cama. Ele senta na beiradinha da consciência e ouve o farol girar, constante, dizendo aqui e agora. O medo quer te reservar para vigiar o mundo. Você se reserva para viver o que há. No escuro, aquilo que é essencial brilha melhor. Sua respiração, seu peso, esse canto seguro que você se deu. O farol trabalha no mar, mas o seu trabalho agora é ser costa firme. Perceba a força mansa que você encontrou. Não é músculo em tensão, é montanha. A montanha não empurra o vento. O vento é que se organiza ao redor dela. O mesmo acontece com sua mente quando você escolhe serenidade. As ideias param de bater, passam. O corpo lê essa escolha e acalma batimentos antigos. A serenidade não te retira do mundo. Ela te devolve ao mundo de maneira inteira. Você amanhece outro quando dorme com essa firmeza. Isso não é milagre, é prática. É repetição suave, noite após noite. Agora volte ao simples. Sinta a textura do lençol, a temperatura do ar, o peso do cobertor, um copo d'água ainda morno perto da cama, a luz do abajur que ficou apagada, a sombra dos móveis que você conhece mesmo de olhos fechados. O simples te ancora quando a cabeça quer coisas grandiosas. Agradeça por esse chão. A gratidão não é discurso, é gesto curto. Diga obrigado ao travesseiro, à cama, ao corpo que te trouxe até aqui. 3 pequenas gratidões mudam a lente do olhar e, com isso, mudam o corpo. Deite também o verbo exigir.
Você não precisa prometer grandes reformas antes de dormir. Prometa apenas não ser cruel consigo. Prometa pausas. Prometa passos pequenos. Prometa a si mesmo que vai cuidar do que depende de você sem se rasgar pelo que não depende. Essa promessa cabe num sussurro. Repita: posso cuidar amanhã. Agora eu descanso. Perceba a diferença que essa permissão produz. Onde havia tensão, nasce espaço. Onde havia pressa, nasce cadência. Você não foge da vida. Você a recebe no ritmo certo. Se a ansiedade ajustar o volume, você ajusta o seu. Lembra que ela é visitante e que a casa tem regras. O convite hoje é para silêncio. Não há silêncio absoluto, mas aquele tipo de quietude que deixa o essencial passar. O silêncio que você cultivou não é vazio. É campo fértil. É nesse campo que o sono germina. Você não precisa conduzir o processo. O corpo sabe. Você só não atrapalha. Você só abre espaço. Talvez você acorde no meio da noite. Já combinamos o que fazer. Não brigue com o relógio. Não anuncie derrota. Acordar é um evento, não um veredito. Você pode repetir o protocolo. 3 respirações mais longas. A imagem da cesta. A visita breve da ansiedade sentada no hall. O farol girando. A lembrança aproximada da vela. A frase simples: eu posso descansar. Se o sono não volta rápido, tudo bem. Você ainda descansa por estar deitado, olhos fechados, corpo em cuidado. O descanso não é só dormir. É entregar a vigilância desnecessária. Isso também é vitória. Isso também te repara. Ao amanhecer, que virá como sempre vem, você notará diferenças pequenas. Talvez a postura ao levantar. Talvez a vontade de beber água. Talvez uma leveza no modo como coloca os pés no chão. Talvez apenas um silêncio mais longo antes de abrir o celular. Esses sinais discretos são como luz que entra por frestas. Não precisa fazer festa. Reconheça. Agradeça. Quando algo te irritar, a prática da respiração antes da reação vai estar mais perto. Quando uma exigência exagerada surgir, a mão interna vai alcançar o cobertor pesado e dizer: fica. Quando o passado chamar, a brasa te espera. Quando o futuro exigir corrida, a trilha só se abre na hora certa. Você tem ferramentas simples e profundas. Você sabe onde estão. No dia, você continua cuidando do que depende de você. Isso significa ajustar o que é possível ajustar e aceitar o que é impossível agora. Significa dizer não quando for o caso, e sim quando fizer sentido. Significa reconhecer que autocuidado não é luxo. É responsabilidade com a sua própria presença. Significa que, se a cabeça escorregar para o velho hábito de vigiar o universo, você a convida de volta. Vem, vamos respirar. A sabedoria antiga não ficou em livros. Ela mora em pequenos gestos. Ela mora no jeito como você fecha uma porta sem bater. No jeito como você espera o elevador sem roer a pressa. No jeito como você conversa sem levantar a voz. Tudo isso descansa o corpo antes da noite, preparando outra vez a cama por dentro. Quando chegar o fim do dia, você pode refazer este caminho com menos esforço. O abrigo vai estar mais pronto, porque cada noite bem cuidada fortalece as paredes da sua casa interna. E quando a vida te sacudir, como sacode, você vai saber onde acender a vela, onde guardar a cesta, onde sentar a visita, onde ouvir o farol. Nada disso te torna imune à dor. Te torna capaz de atravessar com integridade. E isso é tudo. Talvez você pense em quem ama e queira ampliar esse descanso. É bonito, é humano. Você pode desejar silenciosamente que alguém que você estima também encontre uma noite macia. Esse desejo não precisa ir a lugar nenhum. Basta existir. Ele já te amolece por dentro. Ele já te conecta com algo maior do que a sua própria preocupação. Os antigos falavam de virtude como esse estado em que a sua vida não machuca a sua essência. Aqui, hoje, ser virtuoso é ser simples, presente, cuidadoso. É arrumar a cama interna para que o mundo, quando te encontrar, encontre menos atrito. Se a culpa vier dizendo que você perdeu tempo descansando, sorria de leve. Descansar não é perder.
é preparar, é arejar a terra, é afiar o instrumento, é cuidar do intérprete que toca a música dos seus dias. Sem pausa, até a canção mais bonita vira ruído. Com pausa, até o trabalho comum vira artesanato. Você não é máquina. Você é humano. Dormir é a sua forma de conversar com a parte da vida que trabalha sem alarde. Deixar que essa parte faça o que sabe é um voto de confiança. É o seu sim para o invisível que te sustenta. Tome consciência de que, por baixo de todas as técnicas, há algo gentil. Você se permitindo ser. Não o personagem competente. Não a lista ambulante. Não a vigília ansiosa. Apenas você. O ser que respira, que sente medo, que aprende, que ama, que erra, que tenta de novo. A noite é um lembrete disso. Ela desliga as vitrines. Ela reduz as comparações. Ela deixa você com você. E no fundo, é tudo o que você precisava para lembrar. A paz possível aqui. Se por algum motivo as noites seguirem difíceis, não transforme isso em culpa. Procure apoio. Procure uma conversa profissional. Procure ajustes no quarto, nos hábitos, na alimentação, nos horários. Pequenos ajustes são grandes aliados. O que fazemos aqui não compete com ajuda especializada. Caminha junto. Ética também é cuidado com o seu corpo, com a sua mente, com as pessoas ao redor. Você não precisa atravessar nada sozinho. Agora, deixe que a integração aconteça mais uma vez na prática. Inspire contando baixinho até 4. Segure um instante. Expire contando até 6. Observe os ombros cederem. Imagine que cada exalação apaga uma luz em um cômodo da casa interna. Uma luz, depois outra. Quando todas se apagam, sobra aquela penumbra confortável que faz os olhos pesarem. A cama te entende. O silêncio te entende. O corpo sabe. Você permite. Se vier uma insistência final do dia, um pensamento, um incômodo, use a imagem do porto. Seu corpo é o cais. Seus pensamentos são barcos que chegam e partem. Você não precisa subir em nenhum. Você amarra um, solta outro. E quando é hora, fecha a guarda do cais. As águas seguem. Os barcos também. O porto fica. Você é o porto. Você guarda a si mesmo com firmeza mansa. Deixe que o último gesto seja o da gratidão. Não pela perfeição, mas pela presença. Obrigado por este ar. Obrigado por este corpo. Obrigado por mais uma chance de descansar. Agradecer é como colocar uma manta leve sobre os ombros. Não pesa. Aquece. O sono gosta desse calor discreto. Quando terminar, não busque sensação especial. Busque apenas não buscar. A noite faz o resto. Você já fez a sua parte. Você abriu mão da guerra, deixou o travesseiro virar abrigo, reconheceu o que é seu e soltou o que não é. Agora, você se entrega ao que sempre esteve aqui, esperando por você. O simples ato de fechar os olhos e confiar que a vida trabalha enquanto você dorme. Se um pensamento perguntar se está tudo certo, responda baixinho. Está. Deixe que essa palavra desça como pedra suave ao fundo de um lago. O movimento da queda desaparece. Fica a água parada. Fica o espelho. Você descansa. Se esta noite te ajudou a descansar por dentro, siga o canal e volte sempre que precisar de um abrigo silencioso. Fique mais um pouco nesse quase sono, sentindo a respiração como uma maré gentil. Ela vai e volta. Vai e volta. A cada ida leva um pouco do peso. A cada volta traz um pouco de paz. Quando você sentir, deixe-se ir. O mundo pode esperar. Você pode dormir. E no tempo certo, a aurora vem. Sem barulho. Sem pressa. Como tudo o que é confiável. Como tudo o que é amor.